Jornal Futura dessa segunda-feira, 27 de julho, está no ar e a gente coloca a atenção nas causas e consequências do Brasil estar fora do Protocolo de Nagoya, um importante instrumento internacional de proteção à biopirataria e à apropriação indevida da fauna e da flora nativas. Em 2010, na cidade de Nagoya, no Japão, esses países se reuniram e fizeram esse texto, que chamaram de protocolo, e que ele serve mais ou menos para dizer como serão as relações entre países que têm muita biodiversidade e aqueles que estão interessados em usar essa biodiversidade para gerar, muitas vezes, produtos que a gente usa no nosso dia a dia, como cosméticos, né, e até fármacos. Existem muitas vacinas, por exemplo, que são geradas, ou soros, que são gerados através da utilização de biodiversidade de alguns países. E nós vamos ao sul do Brasil, onde é elaborado o suco de uva integral mais consumido no país. Ele sai mais consistente, mais limpo, não tem conservante, não tem nada. É uva e uva. Olá! O Protocolo de Nagoya está em vigor desde outubro do ano passado. Esse acordo regulamenta o acesso a recursos genéticos, mas o Brasil, apesar de ter sido um dos principais articuladores desse documento, não ratificou o protocolo. O governo brasileiro sofreu pressões do Congresso Nacional, que enxergou ameaças a interesses comerciais do país em relação a produtos como a soja, a cana e o gado. O Brasil participou apenas como observador da reunião dos países signatários do protocolo na Coreia do Sul e o nosso país detém de 20% de todas as espécies vegetais e animais existentes no planeta. Uma das principais razões para que os países megadiversos, como o Brasil, participassem das negociações do protocolo de Nagoya foi a preocupação com a biopirataria e a apropriação indevida de conhecimentos tradicionais. O Protocolo de Nagoya estabelece que não apenas países megadiversos devem adotar leis nacionais de acesso e repartição de benefícios, mas também os países usuários, como a França, a Alemanha e o Japão, por exemplo. Após anos de discussões, o Protocolo de Nagoya foi ratificado em outubro do ano passado na Coreia do Sul. O texto aprovado é fruto da Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, que defende o acesso a recursos genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios de sua utilização. O Protocolo de Nagoya, ele é o resultado de uma reunião de quase 90 países e ele é um fruto de uma discussão dentro da Conferência de Biodiversidade, que é uma instância que discute meio ambiente dentro da ONU. Ele tem, inclusive, esse nome, assim como várias outras conferências, porque quando esses protocolos, esses textos são feitos em uma determinada cidade ou país, eles recebem normalmente o nome do país. Então, em 2010, na cidade de Nagoya, no Japão, esses países se reuniram e fizeram esse texto, que chamaram de protocolo, e que ele serve mais ou menos para dizer como serão as relações entre países que têm muita biodiversidade e aqueles que estão interessados em usar essa biodiversidade para gerar, muitas vezes, produtos que a gente usa no nosso dia a dia, como cosméticos, né, e até fármacos. Existem muitas vacinas, por exemplo, que são geradas, ou soros, que são gerados através da utilização de biodiversidade de alguns países. Os maiores beneficiários do Protocolo de Nagoya são, sem dúvida, aqueles países que detêm maior biodiversidade no mundo. E o Brasil é extremamente interessado nessa discussão, porque o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Nenhum outro local do planeta você tem tanta diversidade de vida quanto no Brasil. Para Márcio Astrini, coordenador de políticas públicas do Greenpeace, o protocolo é ainda mais importante, pois leva em conta as populações tradicionais das regiões ricas em biodiversidade, como, por exemplo, aquelas que vivem na Amazônia. E tem uma parte muito importante do protocolo que também regulamenta e coloca como algo que tem que ser observado o repasse de uma parte desses valores ou a remuneração de populações tradicionais. Porque existem muitos desses produtos que eles só são possíveis de serem fabricados, gerados pela indústria farmacêutica ou por outros países, porque aquelas populações tradicionais, em sua grande maioria indígenas, detêm o conhecimento de qual planta ou qual espécie animal pode ser utilizado para o quê. E isso é o que a gente espera que realmente seja colocado em prática, que é o respeito ao conhecimento das comunidades tradicionais nesse processo todo. Essas populações, elas precisam ser reconhecidas, valorizadas e remuneradas pelo seu conhecimento. Então, o que a gente espera realmente do protocolo é que, primeiro,
ele ganhe novos adeptos, que ele seja respeitado, mas que o seu respeito se dê principalmente em função dessas populações de conhecimento tradicional. Apesar do avanço e do Brasil ter participado da etapa inicial do protocolo, nas seguintes, o Congresso Nacional aprovou uma lei que conflita com o texto aprovado recentemente, segundo Márcio, motivado por interesses políticos. Então, em 2010, o Brasil foi lá para o Japão, para Nagoya, foi um dos principais protagonistas na escrita do texto. O texto foi escrito muito baseado no que o Brasil queria e sugeriu. E, para nossa surpresa, e o conto trágico dessa história toda, é que, além de não aprovar o protocolo de Nagoya, e é por isso que a gente não faz parte dessas discussões, eles aprovaram uma outra lei, que é a Lei de Acesso à Biodiversidade, que é exatamente contrária ao texto de Nagoya, porque ela retira dessas populações tradicionais, e principalmente das populações indígenas, o direito de ter acesso e de serem ouvidas quando a exploração dos seus recursos naturais. Então, em 2010, nós propomos uma coisa e depois nós sequer discutimos essa coisa que nós propomos no cenário internacional. Pior do que isso, aprovamos um texto absolutamente contrário àquele. E nós vamos agora a uma área de proteção ambiental na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, que foi recuperada, e junto com ela, espécies da Mata Atlântica, como o palmito jussara. A repórter Diana Brito conversou com agricultores e também especialistas ambientais sobre o que representa na prática o Brasil estar fora do Protocolo de Nagoya. O Protocolo de Nagoya cria incentivos para a conservação de biodiversidade, o uso sustentável dos recursos e a repartição de benefícios. Para especialistas e agricultores tradicionais, as medidas propostas no documento podem preservar os recursos naturais e os animais nativos do país, se o governo assinar o acordo. Na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, grande parte da Mata Atlântica foi devastada. Por isso, especialistas do setor defendem a adesão ao tratado. Só nesse sítio aqui, de toda a área degradada, os agricultores locais conseguiram recuperar em 10 anos 70% da região, 2 hectares, o que equivale a 2 campos de futebol. Assentamento de reforma agrária desde a década de 80, esse espaço reflorestado virou uma área de proteção ambiental, APA, e conta com o monitoramento da Associação Mico-Leão Dourado, responsável pela primeira reserva biológica do Brasil, localizada no entorno da floresta. Uma das espécies da Mata Atlântica recuperadas na região é o palmito jussara, que produz a fruta conhecida como jussaí, com forma e gosto parecido com o açaí da Amazônia, que, segundo ambientalistas, é nativo do Brasil, mas foi registrado pelo Japão. O Brasil, ele, em termos de leis para proteger a Mata Atlântica, ele é um país que está em primeiro mundo. Nós temos leis de primeiro mundo, só que várias dessas leis não são aplicadas. Não é? Então, se nós já aplicássemos hoje o que existe de regras para você preservar e não destruir o que a gente ainda tem de patrimônio, nós estaríamos muito bem. O problema é fazer valer. No caso do açaí, por exemplo, como você acabou de mencionar, no meu entendimento é uma distorção, porque não faz sentido um outro país vir aqui no Brasil, detectar uma substância, seja ela qual for, e patentear, querendo lucrar em cima disso. Isso, para mim, é uma distorção das relações internacionais, de como devem ser as relações entre países e entre sociedades, por exemplo. Especialista em estudos da Mata Atlântica, Pablo Rodrigues fala ainda das principais causas de degradação. A área de silva-jardim é muito interessante porque ela é como se fosse um microcosmo do que vem acontecendo, do que aconteceu com a Mata Atlântica como um todo. Ou seja, nós tivemos durante muito tempo a devastação dessa floresta, que hoje só tem quase 15% apenas, né? E a atividade humana, ela impactou de tal maneira que você vai ter uma série de espécies que já se extinguiram, entendeu? Ambientes inteiros que não existem mais, tudo por conta da atividade humana. Que atividade é essa? No caso de silva-jardim, atividade agrícola. Então foram o quê? Plantações, criação de gado, por exemplo, e também a retirada de extrativismo de madeira, seja para lenha, para construção, para várias finalidades naquela região. Então, o histórico de devastação de silva-jardim, ele é muito parecido com o que aconteceu com a Mata Atlântica em vários lugares no Brasil.
A partir da década de 60, houve uma intensa exploração do palmito jussara. Ao contrário do palmito pupunha encontrado na Amazônia, a palmeira jussara não se regenera. Depois da retirada do caule, que mede aproximadamente 30 centímetros, a árvore com 10 metros de altura é descartada. Já o fruto produzido pela planta é usado por agricultores para fazer suco e alimenta até 60 espécies de animais, entre aves e mamíferos. Com o corte da palmeira para a extração do palmito, diminui a possibilidade de alimento para esses animais, que correm o risco de serem extintos. Segundo a bióloga Cristiane Benevenuto, uma das formas de evitar que isso ocorra é ratificar a entrada do país no Acordo de Nagoya, mas, de acordo com ela, existem barreiras para o governo. Esse acordo ele tem que ser para as espécies nativas, né? Espécies, um exemplo de espécies nativas, né? A jussara, né, que a gente falou, a pitanga, né, o coco-babaçu, por exemplo, né, que são espécies nativas do Brasil. Essas espécies deveriam estar dentro do tratado, né? Só que não as espécies de produção agrícola, né, do agronegócio, porque senão o Brasil também teria que pagar royalties para outros países, né? Agora, é importante ressaltar que o tratado é importante para o Brasil, porque o Brasil é o país com maior biodiversidade no mundo, né? E a gente tem espécies da fauna, da flora, de fungos e bactérias que a gente nem tem conhecimento ainda, a gente não descobriu todo o potencial, né, de espécies que a gente tem no país. Eu acho que o Brasil está atrasado, né, de não estar assinando isso e para que a gente possa garantir que as nossas espécies ela permaneçam e continua. Na minha visão, eu acho que esses recursos ele tem que ser voltado para quem produz, né, de fato, né, o produtor que está ali conservando as espécies brasileiras, ele de alguma forma esse recurso ele tem que estar retornando para aquelas comunidades tradicionais ou comunidades agrícolas. Por quê? Porque assim, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, no Brasil inteiro. É uma coisa até que eu me pergunto, a dificuldade de recurso, a dificuldade de assistência técnica, a dificuldade dos agricultores sobreviverem nas suas áreas. Dedicada diariamente ao replantio de espécies nativas da Mata Atlântica e ao cultivo de plantas frutíferas e hortaliças que também se adaptaram à região, a agricultora Marlene Assunção lamenta que o país ainda não tenha aderido ao protocolo. Que país é esse, né? A gente leva tudo da gente. Primeiro foi o pau-brasil e depois do pau-brasil foram contas. Não tem número de coisas que a gente não tem ideia que eles patentearam e o Brasil não sabe ainda que é daqui. Eles não dão o nome. Quando eu descobri já foi quase toda. A nossa fauna e a nossa flora é riquíssima, não tem muita coisa a ser descoberta. Está na hora deles movimentarem, fazer um movimento. Está na hora de fazer isso, fazer um documento e trabalhar com responsabilidade. Inclusive tem coisas que tem que ter até guardar em bancos, que quem sabe pode acontecer uma coisa e a gente perder. Tem muitas espécies que já entraram em extinção, que a gente nem pesquisou, não. Depois dessas reflexões sobre a biodiversidade brasileira, a gente faz um intervalo rápido e no próximo bloco a gente continua falando sobre produção de alimentos no nosso país. Em instantes, nós vamos ao sul do Brasil, onde é feito o suco de uva integral mais consumido no país. Jornal Futuro está de volta e agora nós vamos ao sul do país, onde se concentra o maior número de vitivinicultores e onde há uma maior produção não só de vinho, mas também de um produto 100% natural que vem aumentando o seu consumo no país. O suco de uva integral. A equipe da UX TV mostra pra gente como é o processo de elaboração dessa bebida. O Rio Grande do Sul é responsável por 90% de toda a produção nacional do suco de uva integral. De acordo com dados do Ibravin, o Instituto Brasileiro do Vinho, a venda dessa bebida aumentou 15% em 2014, se comparado com os números do ano anterior. Um aumento percebido por essa empresa de sucos naturais na Serra Gaúcha. Aqui são processados todo ano cerca de 3 milhões de quilos de uva, com uma produção de 2,5 milhões de litros de suco. Hoje nosso maior mercado é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. São os estados que a gente mais
mais comercializa o nosso produto, mas a gente vende para o Brasil inteiro, né? Em menor quantidade, mas vende para todos os estados brasileiros. Os sucos industrializados que encontramos no mercado são divididos em 3 categorias: 100% natural, néctar e refresco. A grande diferença do suco integral é que ele contém 100% de fruta, né? Diferente de um néctar que contém em torno de 30, 40, 50% de fruta no máximo, e um refresco que contém apenas 8% de fruta, né? O suco 100% ele é muito mais benéfico na medida que não há conservantes, não há adição de açúcar, adição de água. Longe das máquinas industriais, a Helenita e a Dona Terezinha também produzem suco de uva em casa. Elas separam grão por grão num processo quase artesanal. Enquanto fazem a comida e os deveres domésticos, aqui sai o suco para presentear a família, os amigos e os vizinhos. Em primeiro lugar tem que colher a uva, depois tirar os grãos, lavar, montar a máquina e pôr os grãos para ferver. Com o vapor é puxado só o suco do grão, não é esmagado. Eu venho aqui ajudar, tirar uva, ajudar a escolher os grãos e lavar, faço comida, ajudo essas coisas para ela trabalhar aqui, porque ela sozinha não consegue, porque dá muito trabalho. Enquanto eu faço a polenta, venho para cá engarrafar o suco. Enquanto faço o pão, venho engarrafar o suco. Para elas, essa bebida 100% natural agrada mais do que os sucos industriais. Porque ele é um suco mais limpo, porque do mercado é moída a uva tudo junto, né? E aqui não, é escolhido grão por grão, é lavado. E para mim, eu acho que não tem conservante. Para mim é um suco diferente, suco mais natural. Ele sai mais consistente, mais limpo, não tem conservante, não tem nada. É uva e uva. A produção de uvas no Brasil ocupa atualmente uma área de 81 mil hectares, com vinhedos desde o extremo sul até o semiárido nordestino. O Rio Grande do Sul, onde foi produzida essa reportagem que acabamos de ver, é responsável por 777 milhões de quilos de uva por ano. Embora a produção de vinhos, suco de uva e derivados aconteça em outras regiões também, a maior concentração está no Rio Grande do Sul, onde são elaborados por ano 330 milhões de litros de vinhos e sumo de uvas frescas que ainda não passaram pelo processo de fermentação. Essa foi então a edição do Jornal Futura desta segunda-feira, que teve a produção da UX TV, nossa parceira de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e das nossas equipes do Rio de São Paulo. Obrigada pela sua companhia, pela sua sintonia. A gente se vê de novo amanhã às 5 horas ao vivo. Um beijo e uma ótima noite para vocês.